Saudações a todos e todas, mais uma vez sejam bem-vindos a este vídeo do nosso produto educacional. Neste vídeo, pessoal, dando continuidade aí aos nossos estudos, né, a nossa proposta, nós vamos falar um pouco a respeito de sugestões para realidades adversas, né, dentro aí do trabalho com xadrez. Nós sabemos que a escola brasileira ela não trabalha nas condições ideais, não só relacionado ao xadrez, mas como qualquer outros conteúdos dentro da educação física ou não. Nós não temos aí uma realidade ideal para o nosso trabalho enquanto professores, mas cabe a gente lutar para conquistar essas condições e também agir enquanto elas não chegam. Né? Não dá para a gente só esperar que essas condições estejam postas para que a gente aí sim possa começar um trabalho. Então é importante a gente ir pensando e lutando por melhores condições. Então vamos lá. Dentro aí do trabalho com xadrez na escola, nós vamos apresentar algumas sugestões. O intuito não é apresentar diretamente respostas prontas, mas convidar a reflexão, né, de vocês para a gente pensar junto. A gente faz essas propostas, vocês, a partir da realidade de vocês, também podem pensar, ver o que melhor se adapta, tá bom? Então, eu fiz essa espécie de mapa mental aqui, mas é adaptado, né? Dentro aí dessas sugestões, nós colocamos algumas, né? Fizemos essas pontuações e eu vou falar um pouco aqui de cada uma. Primeiramente, vamos ao uso de materiais alternativos, que seriam tabuleiros e peças improvisadas e aplicativos e recursos digitais. A gente sabe que a realidade das escolas brasileiras, na realidade dessas escolas, os recursos digitais não estão tão difundidos assim. Parece contraditório, porque a nossa sociedade, praticamente todo mundo que a gente conhece tem um celular, pelo menos, né? Mas a realidade do mundo é diferente. Existem muitos alunos carentes, muitas famílias que não têm essa condição. E as escolas também passam por isso. Às vezes até tem recursos, mas aí não tem ninguém que saiba manuseá-los, não tem uma internet de qualidade, então acaba que fica ali aquele recurso subaproveitado. Então, pensando nos aplicativos e recursos digitais, quando existe a possibilidade, nós podemos trabalhar com o celular, com tablet, com computador e os aplicativos e plataformas de xadrez, quando você não tem tabuleiros e peças, né? E também construir tabuleiros e peças improvisadas. Tem uma série de tutoriais no YouTube ensinando esse trabalho, né? Como você confeccionar peças e tabuleiros. A questão dos materiais improvisados, ela tem uma certa polêmica, porque alguns professores acreditam que quando você se propõe a construir materiais alternativos, a própria escola, os gestores entendem que você já resolveu de certa forma aquele problema e aí, então eles se acomodam, não compram materiais adequados porque você resolve, né? Você vai lá, constrói os materiais alternativos e aí a gestão da escola entende que não precisa comprar e vai focar em comprar bola de futsal, bola de vôlei, ou outros materiais. Então é uma sugestão para situações emergenciais, mas sempre levando em consideração que a gente tem que lutar por condições para as nossas práticas, tá certo? Espaços alternativos. Nós estamos acostumados ao xadrez dentro de uma sala, com mesas, tabuleiros e peças. É importante ter um espaço assim para a prática do xadrez e para que os alunos possam se concentrar. Você colocar um jogo de xadrez no meio do intervalo de aula com muito barulho é difícil. Só que o nosso estudo e nossa proposta, ela quer convidar todos a pensar em uso de espaços alternativos. Você dá uma aula de xadrez na quadra, né? Você pode às vezes construir um tabuleiro em que os alunos sejam as peças e desempenhem as funções das peças. São possibilidades de trabalho com xadrez para a gente trabalhar todas as dimensões ali dentro da mídia educação, para se apreender a,
os conceitos, para se instrumentalizar e para produzir novos conhecimentos. Então a gente pode usar horários alternativos, aulas ao ar livre ou em quadra, tudo que seja possível dentro da realidade. Tá? Existem aí tabuleiros gigantes que você pode utilizar peças, né, gigantes ou os próprios alunos como cumprindo o papel de peças. Ou você pode desenhar no chão, pode se pensar de diversas formas, tá? A questão da superlotação das salas, em que é difícil você dividir em duplas para todo mundo jogar xadrez ao mesmo tempo. Nós podemos fazer divisões em pequenos grupos, onde um grupo jogue xadrez e outro grupo desempenhe outra função, faça uma pesquisa a respeito do xadrez. Você divida os grupos, uma espécie de circuito funcional, que é feito em exercícios físicos, né? Você pode fazer aí para o ensino do xadrez. Metade da turma joga xadrez, a outra metade vai confeccionar materiais, vai fazer algum outro tipo de atividade relacionada ao xadrez também. E aí fazer a rotação dentro dessas atividades. A questão da motivação e engajamento dos alunos, a gente pode trabalhar a gamificação, que é uma prática que está crescendo muito nos tempos atuais, está aí já inserida dentro da escola, nós podemos estudar um pouco sobre e trabalhar, né, que é colocar essas características de jogo dentro das práticas educativas, podemos trabalhar histórias e contextos do xadrez, reproduzir momentos aí da história em que o xadrez foi preponderante, foi importante, estudar sobre a história de enxadristas famosos, grandes campeões ou grandes personalidades aí da sociedade que jogavam xadrez, organizar torneios e competições internas, com aquela proposta de motivar os alunos a competir de maneira saudável e respeitando sempre o princípio do fair play e aprender também a respeito dessa dimensão aí do esporte e das práticas, que é a competição. Nós não podemos negar aos nossos alunos, mas temos que trabalhar ela de forma responsável, certo? Dentro do engajamento, aí falando com relação à comunidade escolar, podemos inserir as famílias, a comunidade como um todo dentro dessas práticas também. Convidá-los a aprender e a participar de torneios em datas comemorativas, dias das mães, dos pais, dia da família. É, Fazer atividades, convidar os pais para acompanharem torneios junto com os seus filhos, e os pais ou responsáveis. Então, colaboração e trabalho em equipe, colocar os alunos nos papéis de organizadores de eventos e não apenas de participantes, colocá-los para ajudar a organizar os eventos, conduzir a arbitragem, conduzir a anotação dos resultados, colocá-los dentro de todos os papéis que envolve uma competição de xadrez, envolvendo os pais, estabelecer parcerias com clubes locais ou com outros locais em que se pratica o xadrez, outras escolas, dentro ali da região, da sua cidade. É importante também trazer enxadristas, se na sua cidade às vezes tem um enxadrista profissional, um grande mestre, quem sabe, trazer ele para dar uma palestra para os seus alunos, para que seus alunos possam jogar uma simultânea com ele. Então são possibilidades. E pensando as metodologias de ensino, buscar formas de construir aulas dinâmicas e interativas, integrar com outras disciplinas. O xadrez aqui está sendo tratado dentro do âmbito da educação física escolar, porque é a nossa área, mas ele pode ser trabalhado praticamente em todas as disciplinas. Você pode trabalhar no português, pode trabalhar na matemática. A matemática tem muitas interfaces com o xadrez, na história, na geografia, nas artes, no teatro. É possível trabalhar o xadrez em todas as disciplinas da escola, praticamente. Você pode propor para os seus colegas professores fazer uma atividade interdisciplinar, estudando as regiões onde o xadrez é difundido no mundo, onde tem os seus primeiros relatos. Os aspectos matemáticos do xadrez são muito fortes, então é possível fazer essa integração. Relacionando a metodologias de ensino, eu vou fazer aqui a apresentação de uma proposta que foi muito importante na minha própria formação enquanto professor de xadrez e praticante, e também é utilizada aqui neste trabalho. Então, pessoal, dentro dessas novas metodologias para se ensinar o xadrez na escola, nós gostaríamos de apresentar para vocês um livro
Ele é do professor Wilson da Silva, que ele se chama Xadrez para Todos, a Ginástica da Mente. Esse livro é um livro muito interessante, é um livro que me ajudou muito na minha tarefa de professor, treinador de xadrez e também na dimensão de praticante e aprendiz, um eterno aprendiz de xadrez, no sentido de apresentar algumas novas metodologias para além do que a gente já conhece aí, de se ensinar peças, movimentos e colocar os alunos para jogar. Dentro dessas novas metodologias, tem uma que se destaca, que a gente até trouxe aqui para apresentar, que é a dos jogos pré-enxadrísticos, que seriam o que, segundo o autor? Todos os jogos que o educador inventar ou adaptar dos jogos existentes, com o intuito de utilizá-los como facilitadores no processo de ensino-aprendizagem do xadrez. Então, qual é a proposta desses jogos pré-enxadrísticos? É você pegar toda a complexidade do xadrez e reduzir em atividades menores, para você ensinar para os alunos de maneira mais simplificada. E depois esse aluno atingir toda a complexidade do xadrez. Basicamente, é essa a proposta. Nós temos apenas uma discordância em relação ao autor, em relação à denominação, né, de ser jogos pré-enxadrísticos. Então, aqui no nosso estudo, nós utilizamos a denominação mini-jogos enxadrísticos. Por quê? Nós entendemos que pré-enxadrísticos remete a algo anterior ao xadrez. E nesse caso, esses jogos eles só existem porque antes existe o xadrez. Então eles seriam talvez pós-enxadrísticos, né? Foi até uma observação feita pela nossa banca da dissertação. Que os jogos não seriam pré-enxadrísticos, mas se fossem algo seriam pós, porque eles existem a partir do xadrez, e não é o contrário. O xadrez não foi criado a partir deles. Então, para tentar fazer essa adaptação, no nosso estudo nós utilizamos a denominação mini-jogos enxadrísticos, porque são jogos de xadrez reduzidos, que diminuem a complexidade de alguns aspectos para que os alunos possam entender de uma maneira mais simplificada. Então, a gente recomenda este livro para que vocês possam estudar os seus aspectos. Ele está disponível na internet para download, você pode comprar a versão física também, tá? Então é uma nova possibilidade, né? Ele não é um livro tão recente assim, mas ele tem muitos aspectos que você pode usar no seu dia a dia, principalmente essa metodologia dos jogos reduzidos, dos mini-jogos, né? Ou pré-enxadrísticos aí na denominação do autor, tá certo? Então, o objetivo desse nosso vídeo foi apresentar para vocês essas metodologias, essas novas formas de se pensar o xadrez para realidades adversas. Espero que a gente possa contribuir aí com a prática de vocês e até a próxima. Um abraço.